Então, vamos iniciar um novo módulo, galera. O número da turma de vocês é a turma 630, tá? Então, se você está no grupo da 630, que ele é o número da turma de vocês. Se você não está no grupo da 630, manda uma mensagem, né? Qualquer coisa eu pego o link aqui. Qualquer coisa, entre em contato com a coordenadora, ou com a coordenação de ensino aí para estar recebendo o link do grupo da turma. O nome do módulo é Ilustração Digital, tá? Seria design gráfico. O nome do professor é André, sou eu, e o horário é quarta-feira, 4 horas, mas pode ser que tenha algum atraso, assim, de vez em quando, igual hoje, porque antes dessa aula eu tenho uma aula que acaba exatamente 4 horas, e às vezes a sala que eu vou ter aula está ocupada e tal, então pode ser que atrase um pouquinho, tá? O código da turma de vocês é esse, gente, do Google Sala de Aula, então anotem para vocês acessarem esse código, tá? Esse código que é o que vocês vão estar utilizando para entrar no Google Sala de Aula, tá bom? Eu vou mandar o link aí de convite para a galera que está assistindo de casa. Quem não conseguiu acessar pelo código. E vamos lá, galerinha. Gente, eu vou estar liberando aqui o conteúdo da aula de hoje. Hoje eu vou passar 2 aulas para vocês, que é a aula 1 e a aula 2, tá, gente? A aula 1 vai falar sobre logo e sobre as cores. E a aula 2 vai falar sobre imagem e fotografia, tá? Vamos lá. Minha voz já está falhando, porque desde 9 horas da manhã que eu estou dando aula sem parar até agora. E vou ficar dando aula aqui, então não liguem se minha voz ficar falhando. E tome água gelada na garganta, né? Vai piorar. Galera, antes de iniciar o módulo, é importante saber que esse módulo terá a avaliação prática, tá, gente? Então, vão ter avaliações que não são aquelas de marcar alternativas, né? No caso, múltipla escolha. Então, você vai ter que estar testando, né, o que você aprendeu durante as aulas aí nas provas, beleza? Outra coisa, faça as atividades dos exercícios, gente. Através das atividades, dos exercícios e também provas, você vai estar aprendendo e aperfeiçoando aí o seu aprendizado. Então, não deixe de fazer. Quanto mais exercícios vocês fizerem, mais fácil vai ser para estar fazendo isso aí no dia a dia de vocês, para vocês realmente aprenderem, tá? Galera, na questão aí, o próximo tópico seria o prazo, né, de entrega. No caso, galera, eu não vou fazer da forma que está fazendo aí, né, da forma que está falando. Eu vou dar um prazo para vocês de 24 horas, galera que está de casa, tá? De 24 horas para estar fazendo as atividades. Galera que vem para a escola, para a sala, tá? Até dar o horário de ir embora, até o horário terminar, o horário da aula, que é de 4 às 6h30, se eu não me engano, 6 e pouquinho, vocês vão ficar fazendo as atividades, tá? Normalmente o conteúdo ele acaba antes das 6 horas, das 6h30, tá? Pode acabar às 6 horas, 4 ou 5 e pouquinho e tal. Esse período que ficou sobrando é o período das atividades. Então, quem está na escola aqui vai ficar até fazer atividade ou até chegar o horário de ir embora. Não terminou na sala, libere, você terá 24 horas para entregar o restante, tá? Professor, tem que resolver umas coisas, tem que sair mais cedo e tal, né? Aí eu vou te levar na coordenadora, se ela ainda estiver aí. Se não estiver aí, eu vou entrar em contato com o seu responsável. Se a coordenadora estiver aí, ela vai entrar em contato com o seu responsável para verificar a informação. E aí, se conferir e seu responsável autorizar, você vai ser liberado, tá? Ao contrário, vai ficar aqui até o horário de liberar. Outra coisa, falta reprova, tá? Não se esqueçam disso. Então, responda a chamada, atividade, tudo certinho para você não levar falta e não reprovar, tá bom? Então, vamos lá, galera. Ilustração digital, design gráfico, primeira aula sobre logo e cores. Então, vamos lá, gente. Galera, dando uma introdução sobre isso aqui, gente. A questão do design gráfico, né, da ilustração digital, hoje em dia ela é bastante usada, né? Pode-se dizer assim. Qualquer coisa que você for fazer hoje exige, né, um ilustrador digital está trabalhando. Você contrata esse tipo de pessoa para fazer vários tipos de serviço, né? Um exemplo, quando você tem uma empresa, você precisa do outdoor, você precisa de uma logo, você precisa de adesivos,
você precisa de panfletos, você precisa de um monte de coisas para representar a sua empresa e para ajudar na divulgação. E, normalmente, esses trabalhos são criados por designers, né? Por pessoas que conseguem, né? Que têm conhecimento nisso. Porque tem toda uma regra, gente. Não é só chegar e criar da forma que você quer. Se você criar uma coisa e ela não for uma coisa de qualidade, não tem as instruções corretas, né? A estrutura correta, os clientes não vão gostar daquilo e não vão querer, né? Comprar de você ou comprar o seu serviço, né? Contratar o seu serviço. Então, é muito importante você ter ali materiais que passam credibilidade para o seu cliente, né? Então, o cliente vai gostar daquilo e vai se interessar pelo seu serviço, pelo seu trabalho, tá? Então, galera, é muito importante ali quando for, se você for abrir uma empresa, você ter um profissional, né, naquela área, uma pessoa que realmente saiba aquilo ali, que tem instruções para aquilo, tá? E fora que quando você faz algum curso que tenha essa parte de ilustração digital, design gráfico, quando você termina aquilo, com o que você aprendeu, você já pode estar criando essas artes, trabalhando para pessoas e ganhando dinheiro. Inclusive, galera, alunos da ENET que já passaram por esse módulo, conseguem, né, já ganhar dinheiro com isso. Claro, depende do aluno. Tem aluno que presta atenção, se esforça, realmente aprende, e ali ele vai conseguir tirar um dinheiro daquilo, tá? Inclusive, eu tenho um exemplo que, inclusive, é uma ex-aluna daqui da ENET, que é ex-estagiária, que atualmente é uma funcionária aqui da ENET, tá? E ela trabalha na área do ensino também. E ela trabalha também com design, tá, gente? Ela também ela faz faculdade de design gráfico e trabalha com essas artes já, com ferramentas virtuais, criando os trabalhos dela. Tá? Eu vou mostrar aqui o Instagram dela só para vocês verem um pouquinho como é que é. Que é a Gabi Desenha, tá? É gabi.desenha, tá, gente? O Instagram dela. Esse aqui é o Instagram dela. Ela é funcionária aqui da ENET, tá? E aqui, galera, ó, eu tenho vários trabalhos dela. E ela pega fotos de pessoa e reproduz, se eu não me engano, é no Illustrator, tá? Tem vários trabalhos que ela faz. Deixa eu ver aqui. Inclusive, tem uma do professor Matheus, da professora Érica. Qual que é? Aqui é a professora Érica. Aqui é o professor Matheus. O professor Matheus é a ex-noiva dele. Cadê? Aqui, inclusive, tem ela também, que ela já fez. Ela fez um comparativo. Olha ela aqui. Olha ela aqui também. Ela aqui de novo. Cadê? Tem vários. Olha ela aqui de novo. Ela fez esse aqui do Naruto, tá, gente? Ela reproduziu isso aqui, não é a imagem do Naruto de verdade, tá? Ela só fez na ferramenta. Cadê? Deixa eu ver. Tem vários. Todos esses aqui que estão aqui foi ela que fez. Cadê? Tinha um dela aqui, mó da hora. Acho que não vai ter. Tá, peraí que ele travou aqui. Tem vários. Acho que eu não vou achar isso que eu queria mostrar. Aqui, ó. Esse aqui seria a foto real e a foto que ela reproduziu, tá, gente? Então, sigam ela lá, tá? Se vocês quiserem contratar o serviço dela, tá? Pode ficar à vontade. Você veio para a aula de 4h30? É lá no outro laboratório, tá? Ela vai ser hoje, vai ser lá no outro. Então, galera, depois disso aqui, vocês vão conseguir fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço, né? Então, depende de você, claro, né? Galera, com essas instruções de ilustrador digital, onde é que você pode trabalhar? Vamos lá. O mercado é bem amplo e com inúmeras possibilidades de trabalho para um profissional que se enquadre no segmento de design gráfico digital, ilustrador digital ou ainda em marketing digital. Além dos segmentos acima, conheça algumas profissões. Arte finalista, diagramador, design gráfico, web designer, projetista e silk screen, tá? São algumas profissões que utilizam da ilustração digital para ganhar vida. Isso aqui dá muito dinheiro, tá, gente? Muito dinheiro mesmo. Se você souber ganhar dinheiro, claro. E, galera, para criar todas essas artes, né, tudo isso que engloba ali na ilustração digital, quando você é contratado, tem um processo de criação, tá? Você tem todo um passo a passo antes de botar aquilo ali em prática. Bom, primeiro passo aqui, né, primeiro processo de criação
é o briefing, galera. Não sei se vocês já ouviram falar do briefing, né? Mas o briefing, galera, resumidamente, ele é a coleta de informações, tá? Coleta de dados e informações. E como é que funciona? Bom, o cliente ele vai chegar para você e vai falar que quer que você faça um serviço para ele, né? E ele vai falar qual é o serviço, o que é que ele pretende desse serviço. Primeira coisa, você tem que chamar esse cliente e sentar com ele para conversar sobre esse trabalho. Pode ser o mínimo trabalho que seja, você tem que sentar com ele e conversar e tratar aquilo ali como um projeto grande. Você tem que entregar o melhor serviço possível e evitar o máximo de trabalho, né, retrabalho, na verdade. Então, você vai sentar com essa pessoa, vai pegar o máximo de informações que você puder, tá? Quanto mais informações tiver sobre aquele trabalho, melhor. Normalmente, galera, nós temos um padrão de informações que você pode pegar, mas você pode acrescentar mais informações se você achar necessário. Aqui nós temos umas, que é o nome do cliente que será atendido, uma breve descrição de como o cliente se posiciona no mercado, possíveis concorrentes daquele cara, fatia do mercado que pertence ao cliente, né? Apresentação do produto, peça ou campanha, detalhes do produto, incluindo detalhes de sua aparência até sua utilidade, né? Para quem vai comprar aquilo ali, informações e hábitos do público a ser atingido, como a agência deverá se comunicar com o público, orçamento disponível e prazos para finalização. Você pode adicionar o que você achar necessário, né? Mas aí fica a critério seu. Quanto mais informações tiver, melhor. Essas aí são as bases. E, galera, essas duas últimas, orçamento e prazo, são uma das mais importantes. Por quê? É com base nelas que você vai definir a qualidade daquele produto, tá? Galera, vamos lá. Vamos supor que chegou um cliente para você e quer contratar o seu serviço e ele falou lá que tinha, né, um valor, né, um prazo curto, né, e queria um serviço bom, ele queria uma qualidade boa. Esse trabalho que você vai fazer, sendo num período curto e um trabalho de qualidade, ele não vai ser barato, ele vai ser um serviço caro. Por quê? Você vai quebrar a cabeça, você vai ter que doar o seu tempo por aquilo ali, então você tem que cobrar muito por aquilo ali, tá? Um trabalho que vai te desgastar. Então, cobra bastante. Agora, se ele tem um orçamento baixo, né, muito baixo, ele não consegue te pagar, e um prazo curto, esse trabalho não vai ser bom. Esse trabalho vai ser ruim. Então, se ele tem um orçamento baixo, um prazo curto, trabalho ruim. Se ele tem um prazo longo e um baixo custo ali, né, um orçamento baixo, o trabalho vai ser ruim também. Você não vai fazer o melhor dos trabalhos por um preço furreca ali, né? Pode-se dizer assim. Então, para ele ter um trabalho bom, ou ele tem que ter um orçamento muito bom e um prazo muito longo. Para ele ter um serviço bom, né, ele tem que ter um orçamento bom e pode ter um prazo curto, e para ele ter um orçamento, para ele ter um trabalho bem ruim, né, ele tem que ter um prazo bem curto e um orçamento bem baixo, né? Então, tem essa questão que você tem que observar também, gente. Então, essas duas últimas são importantes aí na hora de definir como vai sair aquele produto final. Outro passo, outro processo aí de criação é o brainstorm, tá, gente? Brainstorm seria a tempestade de ideias. Esse seria o quê? É você obter o máximo de ideias daquele trabalho possível, né? Uma coisa, normalmente é utilizado isso em equipes, né? Por exemplo, tem equipe ali, ou um trio, um grupo ali e tal. Vamos supor que você tem um trio, 3 pessoas ali, você e mais 2 pessoas que te ajudam ali na criação. Você vai sentar com essas outras 2 pessoas e vocês 3 vão começar a conversar e trocar ideias sobre aquele trabalho. E todas as ideias são boas, tá? Não existe ideia ruim no brainstorm. Você vai juntar essas ideias e vai definir qual é a melhor. Se não tiver uma boa, você vai juntar as ideias e definir uma ali no final. E daquela ideia, você vai criar o seu trabalho. Então, o brainstorm, tá, gente, é outro passo importante. Professor, como é que faz um brainstorm sozinho? Você mesmo gera várias ideias, anote todas e veja qual é a melhor. E dali você vai partir para o seu trabalho, tá? Então, o brainstorm também é uma parte importante. Outra coisa que é importante, gente, na hora da criação de algum trabalho, na questão de design gráfico, ilustração digital, é o rascunho e o esboço, tá, gente? O rascunho e o esboço são
pré-visualizações do seu trabalho final. Bom, rascunho, gente, para quem não sabe o que é, ele é, né, alguma coisa escrita ou desenhada, no caso aí, né, que vai ser aprimorado, ou seja, ele vai ser modificado. Então, por exemplo, tem uma ideia inicial, eu vou colocar essa ideia no papel, só que eu tive uma ideia a mais para complementar aquilo ali, então eu vou aprimorar aquela ideia. Isso é um rascunho. Então, desenhe no papel. Seria um desenho, tá, gente? Manualmente ali. Igual na imagem que está aí no slide. Você vai desenhando e, com o tempo, você vai aprimorando. Com os trabalhos que você vai fazendo, você vai aprimorando. Quando você chega numa conclusão, aí você vai ter um esboço. Então, no final, eu tenho o esboço, e o esboço é aquele que vai para a prática, é aquele que você vai levar para a ferramenta e vai reproduzir ele. Então, o rascunho é aquilo que vai ser aprimorado e o esboço é o trabalho final, só que desenhado. E aí você vai passar o esboço para a máquina, né? No caso, para o virtual ali, e aí você vai entregar para o cliente depois, né? Normalmente, o esboço ele serve como referência para o cliente, onde o cliente vai, você envia, o cliente vai até você e você mostra, olha, eu criei esses esboços aqui e são as versões finais de cada um, e aí, se você gostar de algum desse, nós vamos, né, produzir. Caso você não goste, vamos, né, melhorar isso aqui, tentar criar novos rascunhos para chegar em novos esboços, tá? Então, galera, o rascunho vai ser modificado, o esboço não. O esboço já é a parte final mesmo, tá? Inclusive, aí o cara na mesa dele, ele tem vários, né, esboços, vários rascunhos e esboços dessa logo aí, desse trabalho que ele está criando, tá? Então, ele tem várias versões diferentes, até que o cliente goste de um. Galera, aqui nós temos alguns softwares, né? Ou seja, aplicativos que você pode estar utilizando, né, para estar fazendo esse tipo de trabalho. E, galera, existem vários softwares gratuitos, vários softwares pagos, né? E quando você está se iniciando, o ideal é que você procure softwares gratuitos, né, para você economizar, porque normalmente é caro o software de ilustração digital, de design gráfico, né? Aí nós temos alguns exemplos como Photoshop, Photopeia, Corel Photopaint, CorelDRAW, Illustrator, né? InDesign, Canva, o Krita, são exemplos aí de softwares que podem ser utilizados para o design aí, né, a ilustração digital. Aí nós temos alguns exemplos pagos, por exemplo, vou citar dois aí, o CorelDRAW e o Photoshop. O CorelDRAW, galera, ele custa ali uma licença, dependendo da licença, claro, uns 2.000, 2.000 e pouquinhos reais, né? Acho que chega a uns 3.000. Vamos ver aqui se tem um valor aqui. CorelDRAW. Tá, esse aqui, ó, tá 1.450, né? Mas tem mais caro. Vamos ver aqui. CorelDRAW Graphic Suites, né? Vamos ver aqui, ó. Tem um plano, tá, gente? Compra única, 2.899, tá? Quase 3.000 aí, pode-se dizer, né? Um CorelDRAW 2021. Então é bem carinho, né? Não é tão barato. Imagina você desembolsar 3.000 reais só para começar a trabalhar com design gráfico. E o CorelDRAW, galera, ele é essencial, vamos supor assim, ele é uma ferramenta vetorial, né, que você vai mexer bastante com ferramenta vetor, com imagens vetoriais, né, vetor. E nós temos o Photoshop, que, se não me engano, está R$90 por mês, tá? Photoshop, né? Photoshop é caro, gente. Imagina, se desembolsar R$90, ela é da Adobe. Imagina, se desembolsar R$90 todo mês, né? O pacote completo da Adobe. Não sei, cara. Eu acho que não tem um pacote. Plano anual, plano mensal, esse que é o anual, que você paga um ano, é R$90 por mês. Plano anual pré-pago, R$1.032 por ano, né? Você paga R$1.032, fica um ano com ele disponível. O plano mensal é R$135. Não é barato. Eu acho que ele não tem o pagamento completo dele, tipo assim, comprar só uma vez, acho que não tem. Não tem isso, só mensal ou anual, né? Então, pré-pago ou anual, vai pagando por mês. Então, é caro, né, gente? Não é barato. Imagina, você está iniciando no mundo do design, você não tem nada, ainda nenhuma renda, e tem que pagar isso, né? Então, é bom a gente começar com ferramentas gratuitas, né? Não importa a ferramenta, desde que você faça um serviço bem feito, né? E todas vocês vão conseguir fazer. Um exemplo de ferramenta gratuita, Photopeia e o Canva. Photopeia, por exemplo, é o Photoshop, né? Online, galera, e nós vamos estar vendo ele, tá? Photopeia. Nós vamos aprender
várias coisas com ele, como remover um objeto, como tirar o fundo de uma imagem, como tirar espinhas, como trocar a cor de cabelo, cor do olho. Nós vamos aprender isso nesse módulo, tá? Então, vocês vão conseguir trabalhar tipo o Photoshop, só que numa ferramenta gratuita, né? De outra empresa, que é o Fotopeia, tá, gente? Então, existem essas ferramentas gratuitas que vocês podem utilizar e vão suprir a necessidade de vocês. Aí não quer carregar aqui, mas vamos tentar carregar de novo. Ele não quer carregar. Aí, carregou. Aqui é o Fotopeia, tá, gente? Eu posso abrir uma imagem no computador. Deixa eu ver aqui. Isso aqui já são imagens tratadas. Por exemplo, aqui, ó, do cão. Tipo, vai ter uma atividade que vocês vão remover o cão da rua, tá? Com essa imagem aqui, vocês vão remover ele. Ctrl J ali, vocês vão tá, né, selecionando aqui e tal as ferramentas. João Bala. Deixa eu ver aqui, João Bala. Acho que é essa aqui a ferramenta. Esse aqui é o pincel, isso aqui é para pintar. Nós vamos utilizar essas ferramentas aqui para fazer várias edições. Dá para fazer muita coisa. Remover espinha, tirar ali, tem vários. Deixa eu ver isso aqui. Seleção Eclipse, seleção Laço, tem essa aqui, varinha mágica, tem vários. Tem esse aqui que nós vamos utilizar esse, vamos utilizar esse, tá? Esse aqui também nós vamos utilizar, esse. Tem vários que nós vamos utilizar, vocês vão aprender bastante sobre essa ferramenta, tá? Vamos lá, se eu não me engano, na partir da aula 7 ou 8, 6 ou 7, uma coisa assim que vocês começam. E tem o Canva também, que nós vamos aprender também, vários outros coisas. Beleza, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre as logos, né? Toda empresa, galera, precisa de uma logo. A logo é a identificação de uma marca, né? Por exemplo, imagina a empresa sem uma logo. Não existe. Toda empresa tem uma logo, galera. Toda empresa tem uma logo. Por exemplo, a Coca-Cola tem uma logo, a Google tem uma logo, a Apple tem uma logo, a Pepsi tem uma logo, né? Toda empresa tem uma logo. E é importante, se um dia você for criar uma empresa, né, ou for criar uma logo para uma empresa, você tem que saber quais diferentes tipos de logo, quais as alternativas que você pode criar e como que você pode criar, né? E galera, logo é imagens, textos e símbolos, né? Pode ser todos juntos ou separados, tá? E formam a logo da empresa e a marca da empresa. Bom, normalmente, galera, a logo ela é dividida em vários tipos, tá? E uma coisa, quando você cria uma logo para sua empresa, você não pode ficar mudando ela o tempo todo, né? Fazer mudanças drásticas, que eu falo. Tipo, a fonte é essa, a cor é essa, isso e aquilo. Aí, não, no outro dia eu já estava com outra coisa. Por quê? Isso perde a característica da sua empresa. Por exemplo, às vezes você conhece uma empresa pela logo, e aí ela muda a logo totalmente. Você vai olhar a logo, você não vai reconhecer a empresa. Então, você acha que é uma empresa nova, mas não é. Às vezes, você acha que é a imitação, mas não é a empresa original. Só que ela fez uma mudança drástica na logo. Então, isso não pode acontecer. E, galera, aqui nós temos alguns exemplos de logo, né? A logo ela é dividida em vários tipos, como eu disse. Nós temos a logotipo, a logo, que é o símbolo ou ícone, a imagotipo, isologo, isotipo, que é dividida em vários. Tá? Essas são os tipos. Vamos começar aqui com a logotipo, gente. Bom, logotipo, galera, são logos formadas com letras, tá? Só texto, tá? Como aí, por exemplo, da Google e da Coca-Cola. Ela não tem símbolo, tá, gente? Então, é só feito com tipografia, só feito com letras, tá bom? Com texto. Por exemplo, a Google ali, só texto. A Coca-Cola, só texto, né? Então, a logotipo, ela é feita assim. O símbolo ou ícone, né? Ele é feito com símbolos, né? Por exemplo, da Pepsi ali. Você olha para aquele símbolo, você sabe que é a Pepsi. A Apple, você olha para o símbolo da Apple, que é a maçã, você sabe que é a Apple, né? Não precisa ter nada escrito ali para você saber que é aquela empresa, tá? A imagotipo ela já utiliza símbolos e texto, tá, gente? Ela utiliza símbolo e tipografia. E caso você queira separar os dois, o símbolo da tipografia, você ainda vai conseguir identificar qual é a empresa.
né? Então, você pode colocar só o texto, só a tipografia, que você vai conseguir saber qual é aquela empresa. Se você colocar só o símbolo, você vai saber qual é essa empresa. Tchau. Então, galera, a imagotipo ela tem essa característica de ter símbolo e texto, e você pode separar os dois, que não vai fazer diferença nenhuma, tá? Todas as pessoas vão localizar ainda qual é essa empresa. E nós temos a isologo, que é a mesma característica de ter a imagem e a tipografia, ou seja, imagem, símbolo e texto, né, ter tudo junto, só que a característica dela é o quê? Que você não pode separar uma da outra, porque aí já desfoca a empresa, né? Por exemplo, o símbolo do Burger King. Se você tirar o nome Burger King de dentro dos pães ali, você vai saber que é o do Burger King? Não tem nada representando o Burger King, pode ser só um pão ali, né? Camille, 6 e pouquinho, tá? O da Ford, por exemplo, se eu tirar o nome Ford dali de dentro e só entregar aquele símbolo azul ali, né? Você não vai saber o que é da Ford. Pode ser qualquer outro símbolo. Então, a isologo tem essa característica de que tem o símbolo e a letra, mas não pode separar uma da outra, tá? Que aí vai fazer falta. Outro tipo de logo, galera, é a isotipo, que ela tem, né, vários tipos dentro dela, vários subtipos, pode falar assim. Nós temos a isotipo monograma, que é aquela que é formada por duas ou mais letras e elas formam um símbolo, né? Elas formam uma logo. Por exemplo, da HP, da LG, né? São duas letras ou mais que formam uma logo ali, um símbolo, que é a monograma. A isotipo sigla, que é aquela que é formada por um conjunto de iniciais, e elas ali, que são palavras mais complexas, aí para não ficar tão grande, eles colocam as iniciais dessas palavras e aí formam a sigla, né? Por exemplo, da IBM, a HBO, são exemplos aí de uma sigla, né? E nós temos a isotipo, que é a inicial, que ela é a primeira letra da empresa, né? Do nome da marca e tal, né? E aí forma um símbolo. Por exemplo, aí o Pinterest. Um outro exemplo é o Facebook, né? O Facebook é um F, que é o F de Facebook, que é a logo da empresa, né? E nós temos aí a isotipo firma ou assinatura, tá, gente? Que é a própria assinatura do criador da marca. Por exemplo, ali, Ray-Ban, Walt Disney, né? São logos já, né? Com assinaturas ali dos respectivos criadores da marca. Galera, e na hora também de criar um design, uma logo, até mesmo a sua empresa, tá, em si, a cor da sua empresa, você tem que pensar, porque a cor ela é uma coisa muito importante, porque ela tem um impacto psicológico na pessoa, tá? Claro, muda de público para público. Tipo, tem uma cor que no adulto faz um significado, para criança já é outro, para adolescente já é outra. Então, você tem que ter cuidado nisso e pensar também qual é o seu público final. E aí você vai definir qual cor que você vai estar utilizando, tá? Então, ali, a cor é uma informação visual causada por um estímulo físico, percebido pelos olhos e decodificado pelo cérebro. Galera, a cor é uma linguagem, um instrumento de comunicação, e sabendo disso, conseguimos inferir uma série de sensações que ela pode provocar. Ela pode provocar a sensação de peso, dimensão, iluminação, temperatura e emoção, tá? Galera, nós vamos falar um pouquinho sobre psicologia das cores agora, tá? Existe isso no design e em várias outras coisas, na criação de uma empresa e vários assuntos. E você tem que saber usar as cores de maneira correta, senão você vai acabar cometendo um erro nessa questão das cores. Gente, então, galera, as cores determinam, as cores de determinados elementos têm diferentes impactos, dependendo da pessoa e também influenciando no comportamento humano, tá? Um exemplo, galera, os fast foods, que eu costumo dar um exemplo. Os fast foods, galera, eles costumam usar um padrão de cores, todos o mesmo padrão, que é vermelho, amarelo, laranjado e verde, tá? Normalmente são essas cores. Mas o porquê deles usarem essas cores? Galera, essas cores, elas têm a ver com algumas características que eles querem para a empresa. Por exemplo, o amarelo. O amarelo, nessa questão da praça de alimentação, de um fast food, ele remete à fome. Ele induz a fome da pessoa e atrai a atenção da pessoa para aquele restaurante. O vermelho.
O vermelho, ele seria para expulsar a pessoa daquele local. Não é um local para a pessoa sentar lá no balcão e ficar comendo. Não, a pessoa tem que sair dali para outro lugar e depois ir embora. Não é para ela ficar conversando lá, é para ela sair rápido. A cor vermelha, nessa ocasião, expulsa as pessoas. Só que aqui na Enet, por exemplo, usa o vermelho. Mas por que aqui? Aqui usa o vermelho. Aqui já não é um ambiente para comer. Aqui é um ambiente para você estudar. E o vermelho causa entusiasmo também, calor, amor, né? Atenção e várias outras coisas. Mas o vermelho pode ser uma coisa ruim dependendo da situação. O azul, por exemplo, é confiança, né? Já é outra cor que está fora. O verde, coisa saudável, né? Natural e coisas assim. Só que o verde ele tem um significado diferente para a criança. Para adulto é uma coisa boa, né? Natural, verde, saudável e tal. Para criança é nojento, coisa ruim, né? Então, para criança já é um outro significado. Então, você não deve utilizar o verde para algumas situações. E, galera, tudo que você vai utilizar como cor, você tem que pensar antes. É igual ter uma imagem tipo de uma creche, né? Onde ficava crianças e tal. E aí, um inteligente teve a ideia de colocar um rastro de tinta no chão. Só que ele colocou vermelho. E esse rastro de tinta ficou parecendo que alguém matou alguém nas salas e saiu arrastando assim, o corpo dele no chão. E ficou a marca de sangue assim, ó. Parecia demais, gente. Se entrar lá, a criança ficava traumatizada, né? Então o cara usou a cor vermelha de uma forma errada. Ele poderia ter utilizado o azul, o verde, o roxo, ou qualquer outra cor ali, desde que não tenha sido vermelho. Mas ele resolveu usar o vermelho e ficou parecendo sangue no chão. Então ele utilizou a cor de forma errada. O preto, por exemplo, é obscuro, cor da juventude e várias outras coisas. Então, tem, galera, a psicologia das cores justamente para mostrar o que cada cor vai ter, vai passar a reação com aquela pessoa. Então, você tem que pensar sempre no que você vai utilizar como cor. A logo da minha empresa vai ser tal cor, mas por que é essa cor? Tem uma história por trás? Tem um significado? Ou tem uma psicologia naquilo ali? Se não, busque saber. Um exemplo, galera, de logo que utiliza cor. Com um significado, com uma história por trás, com uma homenagem, na verdade. Símbolo da Pepsi. Cor dele é vermelho, branco e azul. Por quê? Não sabe? Japão. França. Essa é a empresa da França, gente. A Pepsi, o dono dela é francês. E ele colocou as cores da Pepsi em homenagem à França. Então tem uma história por trás. Aí ele tem um significado. Agora o cara coloca essas cores sem significado nenhum. Né? Não tem lógica. Ainda mais você pegar uma logo e sair colocando várias cores. No caso da Google é colorido. Mas por quê? A Google tem um intuito. Ele queria passar uma ideia uma empresa mais descontraída, uma empresa alegre, uma empresa mais brincalhona. Não é uma empresa séria. E é tão tipo que eles mudaram a logo dele. Antigamente, galera, a logo deles era com serifa. E a serifa dá, né, na verdade, para logo, para o texto, um ar de menos seriedade. E aí eles resolveram tirar as serifas. Vamos lá, pegar aqui, ó. Google logo. Também. Aí, tipo aqui, ó, nós tínhamos essa logo antigamente que era com serifa, né? Essas aqui, ó, serifadas. Elas eram um logo que não passavam tanta, como é que eu posso dizer? Tanta credibilidade, né? Ó, aqui as evoluções, tá vendo? Ó, serifa, e aqui mudou em 2015. Por quê? Eles queriam mostrar que é uma empresa descontraída, mas é uma empresa séria. E aí eles tiraram a serifa, porque a serifa trazia um ar de que não era séria. Tá? Uma empresa como se fosse um canal de desenho de criança, né? As pessoas pensavam isso. Mas não é, tá, gente? A Google é uma empresa muito séria, só que ele utiliza essa questão das cores para dar uma descontraída, né? E por isso que eles mudaram e tiraram a serifa. Tá? Então, galera, as cores, né, tem a ver com alguma característica da empresa, tá? Então, você tem que pensar nisso também. Inclusive, galera, eu vou deixar para vocês aqui um link, tá? Com uma matéria sobre psicologia das cores, tá? Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, ó. E aqui fala um pouco sobre a psicologia e também mostra a psicologia de algumas cores, por exemplo, da vermelha, né? O vermelho é energético, agressivo, mais cheio de emoção, é uma cor poderosa. Ele tem um maior comprimento de onda, é uma característica parecer mais próxima do que realmente é.
O vermelho retrata amor, agressividade, força, energia, empolgação e emoção, né? Vermelho é uma cor física. Aí o azul já é o contrário do vermelho. O azul é vasto como o céu, o azul é intelectual, ao contrário do vermelho, acalma a mente, tem também uma característica de parecer mais distante do que está. O azul retrata inteligência, frieza, estabilidade, confiança, pureza, vastidão e seriedade. O amarelo, né, é cor do sol. O amarelo significa felicidade, é uma cor poderosa em induzir confiança e autoestima e outras emoções positivas. O amarelo retrata felicidade, amizade, confiança, otimismo, alegria, criatividade e espírito. E aqui, galera, ó, tem várias outras cores, vocês podem dar uma olhada, tá? Então, galera, a psicologia das cores é importante na hora de definir muitas coisas na sua empresa, em algum design que você vai criar e na sua vida, né, às vezes. Galera, agora vamos falar um pouquinho sobre modelo de cores, tá? Já é outro assunto sobre as cores, mas vamos lá. Galera, modelo de cores são padrões de cores que visam facilitar, né, especificações e se depender do meio de qual cor será percebida. Galera, o padrão de cores, né, eles são divididos em tipos e os mais utilizados aqui são o RGB, o CMYK e o Pantone, tá? Mas vocês vão ver bastante aí o RGB e o CMYK, tá bom? E eles são utilizados na hora de criar um design, galera. Vamos lá, o RGB. O RGB é a abreviatura do sistema de cores aditivas formados pelos tons de vermelho, verde e azul, que no caso seria o RGB de red, green e blue, tá? Galera, o propósito principal do sistema RGB é a reprodução de cores em meios eletrônicos, como computadores, celulares, televisores e assim por diante, tá? Ele é mais para a internet mesmo, né? Para uma imagem que vai para a internet. Então, por exemplo, quando você vai criar um design em uma ferramenta, normalmente algumas ferramentas, por exemplo, o CorelDRAW, ele pergunta qual o padrão de cor que você quer, se é RGB ou se é CMYK, né? Ele pergunta se você quer esse padrão. O RGB, você só vai utilizar ele se for uma imagem que vai ficar só na internet, que as pessoas vão ver através de uma tela. Por quê? A tela de qualquer dispositivo, ele produz a cor RGB. Ele é a base dele. Então, a cor vai ficar boa para aquele momento. Se você pegar um padrão CMYK e jogar na internet, vai ficar horrível. Não vai ficar bom, vai ficar apagado. Se você pegar um RGB e imprimir, vai ficar muito estourado, vai ficar feio, não vai ficar parecendo uma coisa real. Então, tem que ter cuidado, tá? Então, RGB só para a internet. Galera, as cores obtidas nesse sistema é através de escala que vai de 0 a 255. O 0 é a ausência da cor, ou seja, sem cor, e o 255 é a cor máxima. Por exemplo, aqui, esse vermelho aqui, ó, que está aparecendo, isso aqui está no máximo, é o 255. Se não tivesse nada aqui no vermelho, tivesse tudo apagado, né, transparente, seria 0, a ausência dessa cor, tá? O azul aqui está em 255, mas se não tivesse azul, seria 0. Se eu diminuir, tipo, botar um 100, vai ser outra cor, né? Vai mudar a cor. E, galera, a mistura dessas três cores, dependendo da intensidade que essa cor está, vai formar uma cor diferente, né? Então, ali, através dessas três cores, você cria qualquer cor que você quiser, tá? Vamos lá. Galera, normalmente essa cor final, ou na hora da criação do design, ela é representada pelo código hexadecimal, tá, gente? O hexadecimal utiliza letras e números. E, inclusive, a galera utiliza tabelas de cores com os códigos para identificar qual cor que ele quer utilizar. Galera, no hexadecimal, você vai utilizar letras e números e os dígitos 0, né, o 00 vai representar a ausência da cor. E o FF vai representar a cor máxima. Por exemplo, lá você vai ter 6 números, na verdade, né? Você vai ter 6 casas. As duas primeiras casas no hexadecimal é do vermelho, tá? Essas duas primeiras é do vermelho. As duas outras vão ser do verde e as duas últimas do azul. Então, por exemplo, aqui, o FF é o máximo da cor vermelha, o 00 é o mínimo da cor verde e da cor azul. Então, está na ausência dessas duas últimas cores. Esse código aqui em hexadecimal é o máximo de qual cor? Da cor vermelha. Então, por exemplo, se eu colocar esse código aqui em qualquer ferramenta de edição, vai ser a cor vermelha máxima, tá? É só essa cor.
Se eu colocar, por exemplo, 0000FF do último aqui, vai ser qual cor? O máximo de qual cor? Não. O azul. E a do meio vai ser o verde. Então, se eu colocar FF no meio, 00 no outro, 00 no outro, vai ser essa cor. Por exemplo... Tem algum site que mostra isso? Tem algum site, tem um site. Eu vou mostrar. Por exemplo, outro exemplo para vocês entenderem a lógica. Vamos supor que eu coloquei FF aqui e FF aqui e 00 no último aqui. Então, só o azul que está com ausência de cor. Qual cor que vai gerar aqui? Vermelho e verde. Vai gerar o amarelo. Gerar o amarelo. Então, vai ser amarelo a cor. Então, FF, 00 é amarelo. Entenderam como é que funciona? Galera, tem sites, tá, gente, que você pode colocar cores em hexadecimal. E aqui, ó, você pode pegar uma tabela de código em hexadecimal com as cores. Então, vamos lá. Ó. Isso aqui também é utilizado em programação, tá, gente? Então, aqui, ó, deixa eu ver. Aqui nós temos a tabela. Essa aqui é a escala de tabela, né, das cores, ó. Tem várias cores aqui, ó, que você pode ver. O código em RGB e em hexadecimal, tá? Aqui nós temos o nome da cor, o código dela em hexadecimal no meio e o código em RGB, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, a cor, vamos pegar aqui a cor azul, azul, vai ser 0000FF. Aqui no RGB vai ser 00255. Vamos lá, um azul mais claro aqui, né? Azul céu profundo, né? Um azul profundo aí, céu. A cor do céu aí, pode-se dizer. O código hexadecimal dele é o 00, ausência de vermelho. Ele tem ali o BF e FF. Ele vai ser o 0 do vermelho, 191 no RGB, claro, do verde, e do azul vai ser o máximo. E aí eu tenho essa cor aqui no caso. E assim por diante, gente. Então, você pode utilizar essa tabela para utilizar as cores, tá? Na hora da programação ou da edição de alguma imagem, para você conseguir chegar àquela cor. Pode. O outro padrão, galera, é o CMYK, tá? O padrão CMYK, que é o ciano, magenta, o amarelo e o preto, tá, gente? É outro padrão. Esse padrão, ele é... Ilustração digital. O outro padrão, esse outro padrão, ele é para impressão, tá? Então, por exemplo, se eu vou criar um panfleto, esse panfleto vai ser impresso. Eu tenho que utilizar esse padrão lá na hora da edição, na hora de criar. Eu não posso utilizar o RGB, porque senão vai dar ruim, né? Na hora da impressão, vai ficar bom. E, galera, essa cor aqui, né, esse padrão, é conhecido como sistema subtrativo. E os valores dele, para representar ele, vai de 0 a 100%, tá? Esse aqui já utiliza a porcentagem, né? Então, por exemplo, o 0 representa a ausência da cor, 100% representa 100% da cor, o máximo da cor, tá? Galera, antigamente não tinha o preto, né? Agora era só o semi, né, que a gente falava, que era o ciano, magenta e o amarelo, né? Aí veio o black, que é o K, que foi introduzido o K, porque é uma cor-chave, na verdade, né? E eles fizeram isso para economizar com tinta, tá? Com tinta preta. O padrão CMYK é o mais usado em impressoras, galera. Aqui nós temos uma imagem, tá, gente, representando, e aqui vocês conseguem comparar. Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem CMYK e aqui uma imagem RGB. Essa aqui ela é feita para monitores mesmo, a cor dela vai ser mais viva, vai ser mais bonita. Esse aqui vai ser mais apagado, porque ele é para impressora. Se eu pegar essa imagem e imprimir, esse aqui vai sair bom, esse aqui vai sair ruim. Então, galera, tem essa diferença, tá? Então, RGB para internet e CMYK para imprimir, tá? Então, se você for fazer algum trabalho para panfletos, que vai imprimir, CMYK. Se for para divulgar na internet, RGB, tá? E nós temos outro padrão, outro sistema de cor, que é a cor Pantone, tá, gente? Essa cor aí foi criada, né, em 1963, e ele tem vários cartões, tá, com a tinta, com a cor, e ela é muito utilizada na hora da criação de uma tinta para pintar um carro, na tinta, em uma gráfica, né, para fazer um adesivo, alguma coisa. Normalmente, né, algumas artes, você precisa pegar o padrão de cor Pantone que você vai querer, que você vai colocar, e passar o código dela. Normalmente é por código, aí através desse código você tem a instrução para criar aquela cor, tá? Por exemplo, ali, Pantone 229.
Aí, se o cara for lá no quadro da Pantone, ele vai ver quais são as cores e a porcentagem das cores que ele tem que colocar na lata de tinta para criar ela. É outro padrão de cor aí que você pode utilizar. Galera, essa foi a primeira aula. A atividade, né, prestem bem atenção, já chegamos na atividade. E a atividade da aula 1 é a seguinte: vocês vão escolher uma dessas empresas que eu passei aqui para vocês. Tem 4 empresas, que é a Redflix, a Tucanos, a Atebra e a Eite. E aí, na frente delas, tem um ramo dela. Bom, a primeira, que é a Redflix, ela é um stream de filmes. A Tucanos, ela é uma empresa de roupa. A Atebra é a academia de tecnologia. E a Eite é uma empresa de computação gráfica. Então, você tem um ramo dela e o nome dela. Beleza, você vai escolher uma delas, tá? Então, você escolhe uma delas e depois de escolher, você vai, com base no que ela faz, você vai criar um esboço, um desenho de uma logo. Você vai criar uma logo para essa empresa, né? Você vai fazer o seu esboço, vai desenhar no papel ali a sua logo e depois você vai recriar essa logo em uma ferramenta. No caso, vocês vão utilizar o Logo Maker para recriar essa logo. Já que eu sei que vocês não vão conseguir recriar da mesma forma que vocês fizerem o esboço, vocês vão tentar criar o mais parecido possível daquele esboço que vocês fizeram, tá? Então, cria o esboço, recria no Logo Maker o mais parecido. Depois que você recriou o mais parecido, você vai tirar uma foto do esboço e vai tirar um print da sua logo na ferramenta e vai enviar na atividade que eu vou liberar lá no Google Sala de Aula, tá? Então, escolhe uma empresa, cria a logo para ela no papel, depois cria a logo no Logo Maker, o mais parecido da que você criou no papel, e aí você vai mandar as duas lá na atividade. A do esboço através de uma foto e a da Logo Maker através de um print, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre a atividade? Deu para entender? Estou liberando aqui materiais extras, tá, gente? Para vocês darem uma olhada. Vou liberar aqui a atividade. Estou liberando aqui também uma atividade teórica, tá? Quem tiver dúvidas, pode mandar aí no chat, galera. Galera, ainda vamos ter a aula 2, tá, gente? Não saia da live, tá bom? Galerinha, eu vou dar uma pausa aí de 5 minutinhos para a gente começar o próximo conteúdo, né? Só para beber uma água, ir no banheiro e tal, descansar um pouquinho. E aí começamos novamente o próximo conteúdo, tá? Então, daqui a pouco eu volto aí com vocês. Não saiam daí. E vamos lá, galera. Galerinha, nós vamos falar agora sobre imagem e fotografia, tá? Estou liberando aqui o slide para vocês. Vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Fechar isso aqui. Então, vamos lá, galera. Bom, já começando aqui a falar sobre diferença de arquivos, tá? Isso na questão de imagens, né? E fotografias, assim, já em geral. E, galera, vamos lá. Existem 2 técnicas bastante diferentes para a criação, armazenamento e processamento de imagens de computador. Gráficos de bitmap e gráficos vetoriais são essas duas diferenças, essas 2 técnicas aí de criação. Galera, aí embaixo nós temos uma imagem, né, que de um lado nós temos uma imagem bitmap e do outro lado nós temos uma imagem vetor. Né? Vocês saberiam me dizer qual era a imagem bitmap e qual é a imagem vetor? Bitmap é da direita. Bitmap da direita e a vetor da esquerda, né? Então, galera, qual é a diferença entre um e outro aí que vocês estão vendo? Tem um efeito, uma qualidade muito maior que a outra. Sim, mas o porquê isso acontece? Saberiam me dizer? Por conta dos pixels, dos bits. Os bits do bitmap, né? Isso mesmo, por conta dos pixels. Mas as duas têm pixels? As 2 têm pixels, só que a escala é diferente. Não. Não? Não. Uma tem pixels e a outra não. Então, vamos lá. A vetor, galera, ela é uma imagem criada através de linhas e preenchimento. Ou seja, ela não tem pixel.
Ela é feita por expressões matemáticas. Já a imagem da direita, que é a imagem bitmap, que é essa aqui, ela é feita com pixels, ou seja, pixels são quadradinhos. E esses quadradinhos são o menor ponto de uma imagem, e aí tem vários quadradinhos juntos, e esses quadradinhos formam a imagem. Claro, cada quadradinho tem sua cor, e é a junção desses quadradinhos com essas cores formam a imagem que nós estamos vendo aí. Essa aqui já não é feita por pixels, ou seja, não é feita com quadradinhos igual esse aqui, igual a gente consegue ver os quadradinhos, né? Essa aqui não, essa aqui você pode dar zoom nela que você não consegue ver o quadradinho, ou seja, ela não perde qualidade. Ah, professor, mas dá para ver um quadradinho nela sim, beleza, isso aí pode ser do monitor, do computador, pode ser da tela do seu celular, aí o seu computador e o seu celular é feito sim com pixels, né? A imagem dele sim, mas a imagem que você está vendo ali, não, né? Você pode ver alguns quadradinhos, mas é do seu monitor, não é da imagem, tá? Então aqui nós temos a diferença entre uma imagem e outra. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Galera, aqui nós temos a imagem bitmap, outro exemplo. Essa imagem aqui é tirada de uma câmera fotográfica normal. Inclusive, galera, os celulares, né, os smartphones, as câmeras deles, eles são medidos em pixels, né? Então, eles tiram fotos bitmap, não são fotos vetoriais. Então, por exemplo, quando eu falar, minha câmera é 32 megapixels, ou seja, ele tem ali uma quantidade de 32 mil pixels em uma linha, tanto assim quanto assim, né? E ali eu tenho uma qualidade de imagem muito boa. Se eu tiver, por exemplo, uma imagem de 3 pixels, né? Vai ser uma imagem com 3 pixels assim e 3 pixels assim. Vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 pixels, né? Na verdade. 3 vezes 3, 9 pixels. Então, galera, não tem imagem nenhuma com 3 pixels, né? Vai ter nada, né? Vai ter 9 quadradinhos lá, acabou. Por exemplo, essa imagem, se você der um zoom, ó, isso aqui seria o zoom, tá vendo que tem um monte de quadradinhos? Cada quadradinho tem sua cor e forma a imagem que tem ali, tá? Vamos lá, continuando aqui, galera. Então, imagens bitmap. Os gráficos de imagem bitmap são os tipos mais comuns e são compostos de pixels coloridos. Pixels são definidos como pequenos quadrados de diferentes cores que, uma vez juntos, formam uma imagem. Ilustrações bitmap podem ser, por exemplo, fotos de natureza, né, como aquela lá que eu mostrei. Essas imagens possuem transições de tons de forma sutil e muitas vezes são compostas por milhões de cores. A dificuldade em trabalhar com os gráficos bitmap é que, ao ampliá-los, ocorre a perda de definição e uma diminuição considerável na qualidade. Por exemplo, às vezes você precisa trabalhar com algumas imagens reais e você tem que ter o cuidado da imagem que você vai pegar. Porque às vezes ela pode ter uma quantidade de pixels bem pequena e a qualidade dela vai ser horrível. Qualquer zoom que você der, os pixels vão ficar aparecendo e a imagem vai ficar craquelada, ou seja, ela vai ficar toda borrada, né? Pode-se dizer assim. E isso não é bacana, então tem que ter cuidado. E, galera, existem vários formatos dessas imagens bitmaps e cada um tem suas características. E tem uma em específico que ela é exclusiva, né, para edição de imagens, para você mexer na imagem e tal, porque ela não vai perder qualidade, tá? Aqui nós temos os formatos comuns para imagens bitmaps. Nós temos ali JPG ou JPEG, que são formatos para câmeras em smartphones e câmeras normais. Nós temos o PNG, que são formatos comuns para a internet, normalmente de fundo transparente. Nós temos a TIFF, que é de alta qualidade. Galera, a TIFF ela é uma das utilizadas por aqueles fotógrafos profissionais. Porque eles, às vezes, eles tiram fotos que precisam mexer e, às vezes, eles cortam essas fotos e dão um zoom nela. E pode perder qualidade. Para não perder, eles utilizam a qualidade TIFF. Que é uma imagem de alta qualidade, é muito pesada, gente. Muito pesada. O NFT também é uma imagem que eles utilizam, né? Que eles podem utilizar, que também é de muita qualidade. Mas a TIFF ela é uma mais utilizada, por exemplo, vou mexer com Photoshop, vou fazer um tratamento. Vou criar fotos, vou dar um zoom, fazer um recorte, tem que mexer nisso, mexer naquilo. Normalmente, esses processos fazem com que a imagem perca pixels. Não sei se vocês já viram que uma imagem, quando você envia ela para o WhatsApp, ela perde qualidade? Então, porque ela perde alguns pixels, tá? Pixels são números, né? Peso, armazenamento. E normalmente no envio ele perde alguma coisa no caminho, né? Na hora do envio, e fica com uma qualidade mais baixa. Então é muito importante você ter uma imagem de alta qualidade para
não perder esses pixels. Por exemplo, você pegar, tirar uma foto do iPhone e mandar para o WhatsApp. Ele não vai perder quase a qualidade, porque é uma câmera muito boa, né, e ele tem uma quantidade de pixels muito grande. Tá? Então, quanto mais pixels a imagem tiver, menos ela vai perder em alguns processos. Tá? A GIF, por exemplo, a imagem GIF, ela é uma imagem, né? É uma imagem, deixa eu ser uma imagem, só que animada. Ela tem várias imagens em um frame ali por segundo, né? Em frame de imagens. Então, por exemplo, quando eu aperto ali e faço um GIF, quando eu pego várias fotos, né, ao mesmo tempo, por exemplo, o boomerang do Instagram, ele tira um monte de fotos em um período de tempo e aquelas fotos em sequência, em reprodução, formam um GIF. E o BMP, tá, gente? Que é o formato bitmap, tá, gente? É o próprio formato bitmap, que é o BMP. E nós temos as imagens vetor, galera. Por exemplo, aqui, nós temos esse cachorrinho que foi criado através de uma ferramenta vetor, por exemplo, CorelDRAW, pode ter sido. E aqui com o zoom não perde a qualidade, porque ele é feito com linhas, né? Com cálculos matemáticos. Então, ó, imagens vetor. Os gráficos vetores não são construídos por pixels, embora sejam exibidos na tela do computador como pixels. Por quê? A tela do computador tem pixels, ela tem vários pontinhos, que é como se fossem pixels, e você às vezes consegue ver eles. Eles são, na verdade, formados através de expressões matemáticas e as instruções inseridas produzem linhas, curvas e formas preenchidas. Logotipos de empresas são muitas vezes gráficos vetoriais, normalmente trabalhados com quantidade de cores limitadas, embora possam apresentar gradientes e sombreamentos para produzir os mais sofisticados elementos. Eles possuem uma enorme qualidade e não estouram conforme você dá zoom. Aqui, galera, nós temos os formatos que são utilizados em vetores, né? Nós temos o formato SVG, que é o formato sugerido pela W3C, né? A EPS, que é o formato criado pela Adobe. O CorelDRAW abre esse formato, tá, gente? Caso você queira utilizar esse formato. Esse é o formato do Photoshop, se eu não me engano, tá, gente? O CDR, ele é o formato do CorelDRAW, só que o Adobe não abre o formato CorelDRAW, tá? O AI, que é o formato da Adobe Illustrator, tá, gente? E o CorelDRAW abre também, né? E esses são os formatos mais utilizados, tá, gente? Para imagens vetor. Aqui nós temos outro comparativo, né, do vetor e do bitmap. Gente, então, ó, o vetor não perde qualidade, o bitmap ele é feito com quadradinhos, quando você dá zoom, você consegue ver os quadradinhos. Aqui você está vendo que é a representação bem rústica, né? Mas aqui você consegue ver bem como é que é representado. Galera, vamos lá, ó, aqui sobre qualidade de imagens. Quanto mais pixels existiam em imagem, maior o seu peso e seus detalhes. As imagens são medidas em pixels, tá? Que é o menor ponto de uma imagem. A qualidade é medida em DPI ou PPI, que significa pixels por polegada. Galera, isso aqui é muito importante para vocês na hora da criação de uma imagem, de uma imagem que você vai criar do zero. Por exemplo, uma imagem vetor, ou você vai mexer com algum tipo de design ali e tal. Normalmente, por exemplo, a ferramenta CorelDRAW. Quando você vai criar uma nova arte, ele pergunta qual é a qualidade, né? Qual a taxa de DPI que você quer. Se a imagem for para a internet, você não precisa passar de 100 DPI. 90, 100, 95, 80, tá bom, tá? Não passa de 100. Se for para imprimir, o ideal é 300 DPI. Então, você vai lá e coloca 300 DPI, tá? Que é a quantidade de pixels por polegada. Então, imprimiu, 300 DPI. Vai para a internet, 100 DPI no máximo, tá? Quando a imagem é para impressão, como temos imagem com 300 DPI, para a internet, para a web, né, não é preciso mais que 100 DPI. Galera, resolução é a quantidade de pixels por centímetro ou polegada em uma foto. Quanto maior a resolução da foto, mais pixels ela tem em 1 centímetro, tá? Por exemplo, galera, quando você compra uma televisão que ela tenha o 4K, é a quantidade de pixels que ela tem ali naquela opção, e a imagem que tem de um vídeo, por exemplo, ela tem um suporte para aquela televisão. Por exemplo, a imagem tem 4K. Aquela imagem tem uma quantidade de pixels por centímetro muito pouca, né? Muito alta, na verdade, né? Então, tem muitos pixels em 1 centímetro. E a televisão ela tem suporte para aquilo, para suportar aqueles pixels naquele espaço ali de vídeo. Quando não suporta, o vídeo fica travando.
Então, por exemplo, se você pegar um celular, apareceu a qualidade 4K, mas o celular não suporta 4K, ele vai ficar travando o vídeo. O vídeo pode ser que a internet carregue, mas o vídeo vai ficar travando, como se a internet estivesse fraca. Por quê? O seu celular não suporta. O monitor, a tela do seu celular não suporta aquela qualidade. Ele não tem a quantidade de pixels necessários para suportar aquilo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a imagem e a fotografia. E essa parte aqui, galera, é um pouquinho chata, né? Porque tem um pessoal aí que inventaram um monte de coisas aí, né? Para definir o que é imagem e o que é fotografia. Mas já avisando, toda fotografia faz parte de uma imagem, tá? Então, fotografia vai ser uma imagem. Gente, galera, vamos lá. Uma imagem é um termo que provém do latim, que é imago, e pode ser definida como a representação visual de alguma coisa que seja real ou não. Então, imagem, galera, vai ser uma coisa real ou não. Pode ser uma fotografia, ou pode ser uma pintura, ou pode ser uma criação ali, uma ilustração digital. Vai ser uma imagem, tá, gente? Uma imagem também pode ser definida como a luz produzida e projetada na tela da televisão ou monitor de computador, por exemplo, até mesmo na tela da sua câmera do seu celular. E aqui nós temos a representação, galera, do que agrega na imagem, né? Do que se tem na imagem, na verdade. Então, por exemplo, dentro de uma imagem, né, do conceito do contexto imagem, nós temos pintura, reflexo, desenho e fotografia. Esquema de conjuntos ao lado é uma figura que demonstra que nem toda imagem é uma fotografia, mas toda fotografia é uma imagem, tá? Galera, uma coisa, gente, na fotografia ocorre o quê, né? Normalmente, quando você tira uma foto, né, a câmera ela capta a luz que é refletida por um objeto. Por exemplo, quando você está olhando para qualquer local, você só está vendo aquilo ali porque tem uma luz batendo naquilo e aquilo ali está refletindo uma intensidade de luz. Por exemplo, se você entrar num quarto com a luz acesa, com outra pessoa, você consegue ver essa pessoa, certo? Se você desligar a luz, você vai conseguir ela? Porque ela não está mais refletindo luz. Então, ela some para você. E você some para ela, inclusive você mesmo some para você. Então, a partir do momento que bate luz no seu corpo e você reflete luz, você consegue ver aquilo. E a câmera é a mesma coisa, gente. Então, quanto mais luz bate naquela pessoa, mais intensidade de luz vai voltar para a câmera. Por isso que ela tem um flash, por exemplo. Na falta de luz, ela joga o flash e a luz volta para a câmera e ela capta aquilo ali, tá? Então, vamos lá. Fotografia é uma imagem produzida através de uma câmera fotográfica. Não me diga. Qualquer imagem gerada por qualquer câmera, seja a mais básica, câmera obscura, ou a câmera mais avançada, tanto captada digitalmente quanto em filme, pode ser chamada de fotografia, tá? Galera, aqui nós temos, né, essa lógica que eu apresentei para vocês, que é objetos reais à nossa volta refletem luz. Quando fotografamos, essa luz é captada pelo sensor da câmera e gera uma fotografia. Então, por exemplo, a luz está batendo na flor, no objeto aqui, no caso. A luz retorna para a câmera processa aquilo e captura aquilo ali, e a imagem é projetada. E ali eu tenho a fotografia, né? Galera, aí nós temos aí uma lógica de algumas pessoas que é a fotografia ela pode deixar de ser uma fotografia e passa a se tornar uma imagem, tá? E, galera, é uma coisa que eu acho bem estranho, né? Mas, por um lado, tem uma lógica, mas vamos entender um pouquinho aí como é que funciona. Quando as fotografias deixam de ser fotografias e passam a ser apenas uma imagem. Esse é um assunto complicado que deixa muita abertura para discussões e desentendimentos entre fotógrafos, tá? Por exemplo, para algumas pessoas, essa imagem que está aqui na tela não é mais uma fotografia, né? Essa imagenzinha aqui não é uma fotografia, mas é uma fotografia real, só que passou por um processo de edição. Colocaram um dinossauro aqui, um Rex, né, o T-Rex, com a bomba na mão, a dinamite, uma macaquinha aqui e um tubarão, né, montado no tubarão. O tubarão pode ser uma foto real, né? Tá aqui o tubarão pulou da água e tiraram a foto. Só que isso aqui não é real, não é verdade. Então, para algumas pessoas, isso já não é mais uma fotografia, é uma imagem. Mas para algumas pessoas, é uma fotografia. Se a pessoa, tipo assim, consegue ver algo parecido assim na vida real, ela vai dizer que é uma fotografia. Para algumas pessoas, é só imagem. Para algumas pessoas, é fotografia. Vamos lá, gente. Bom, nós temos aí o corrente purista, são pessoas, tá, gente? São os puristas.
E, galera, para os puristas, o limite entre fotografia e imagem é muito claro. Se a fotografia passou por qualquer processo de edição, de melhora, processamento, não é mais fotografia, é imagem. Por exemplo, se você tirou uma foto no seu Instagram e botou um filtro, não é mais uma foto, é uma imagem, tá? Então, qualquer processo de edição vai ser uma imagem, tá, gente? Então, aqui, ó, a lógica do corrente purista. Passou por pós-processamento? Não. Ah, então é uma fotografia. Passou por processamento? Sim, é uma imagem, tá? Então, ele funciona assim, o corrente purista. E nós temos a corrente visual, né? Que são os correntes visuais aí. Para esses caras, galera, se parece real para ele, é uma fotografia. Se não parece real, aí sim é uma imagem, tá? Então, por exemplo, eu tenho ali um desenho, um esboço, um rascunho, parecendo real, para eles é uma fotografia. Então, parece uma foto, é uma fotografia. Então, por exemplo, não tem aqueles caras que desenham em cerâmica, que fazem aquelas artes? Não parece, alguns não parecem ser reais? Então, para eles é uma fotografia, para os correntes visuais. Agora, por exemplo, essa aqui. Você consegue ver isso aqui na vida real? Então, é uma imagem. Para eles, isso aqui é uma imagem, tá? Então, galera, parece real? Fotografia. Não parece real? É imagem. Pode ser feito à mão isso aqui, desenhado, qualquer coisa. Se parecer real, vai ser fotografia, tá? Galera, é essa aula sobre imagens, né? Bem tranquilo, imagens e fotografias. E a atividade de vocês vai ser o seguinte: vocês vão criar uma apresentação lá no Google Apresentações, mostrando fotos de sua autoria, ou seja, fotos que você tirou, que se encaixem nos seguintes requisitos. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma imagem, vocês vão tirar uma foto e vocês vão criar uma imagem na corrente purista. Vamos lá na corrente purista e ver o que é uma imagem? Então, vocês vão fazer o seguinte. Tiram uma foto e vão fazer um processamento nessa foto. Bota um filtro do Instagram. Tira uma foto de qualquer lugar e bota uma foto. Bota um filtro. Salva e manda na atividade. Bota lá no slide. Primeira coisa. Bota no slide. Beleza, você já colocou uma foto, né, uma imagem, na verdade, na corrente purista. Concluiu a primeira coisa. Vamos lá, eu vou exemplificar aqui para vocês. Vai lá, cria uma apresentação no Google Apresentações. Vamos lá, deixa eu criar aqui, ó. Aí você vai coloca aqui um título sobre imagens e fotografias e tal. Aí cria um novo slide e você vai colocar, ó. Coloca aqui em cima, corrente purista. E aqui embaixo você coloca identificando o que é. Você coloca aqui, uma corrente purista. Vai ser, a primeira aqui, uma imagem, né? Uma imagem. Então, vamos lá. Você vai colocar aqui, identificando o que é. Imagem. Aí você vai colocar a imagem aqui nesse slide, em corrente purista. Que é uma imagem qualquer, passada por um pós-processamento, né? E aí, uma imagem na corrente visual. A imagem na corrente visual seria aquela que não parece ser real. Então, vamos lá. Você vai colocar aqui, ó, corrente visual. E aqui embaixo você vai colocar imagem. Coloca a imagem em corrente visual. O próximo é uma foto na corrente purista. Vamos lá. Você vai colocar corrente purista. Aqui embaixo você vai colocar foto ou fotografia. E coloca a imagem, a foto na corrente purista. E aí corrente visual e a foto na corrente visual, tá? Terminou isso aqui? Compartilha, copia o link, manda na atividade que eu vou liberar para vocês, tá? Então, essa vai ser a atividade de vocês hoje, gente, da aula 2, tá? Então, no caso, a atividade aula 1 e a atividade da aula 2, galera. Tá, tô liberando aqui, galera, todas as instruções. Vou liberar a chamada, tá? Professor, o que é isso? Escala cinza, preto e branco. Oi? Escala cinza, preto e branco. O que está aparecendo na atividade teórica? Escalações a preto e branco. Cinza, preto e branco. Escala cinza, preto e branco. Cinza, preto e branco são imagens de escalação criadas só com cinza, preto e branco. Beleza. Monocromática. Monocromática é bem parecido com a escala cinza. Você sair, você dá um tapa no meu ponto aí? Não, deixa eu com o meu botão junto. É para pesquisar, né? Pode pesquisar. Tá frio. Tá com frio? Tô com calor, velho. Tá de... Não, mas se eu ficar sem blusa, eu tô morrendo de calor.
Mas essa blusa aqui não empata nada no tecido dela. Eu sou sempre de tecido jovem, sofisticado. Para desenhar aqui, nossa, por aí. Vocês vão criar um esboço. Vou pegar aí com vocês. Eles tocando aí. Galera, liberei a chamada aí, tá? Só esqueci de colocar, quero dar 1 e dar 2 aqui. Aula 1 e 2. Alguém tem alguma dúvida? Pergunta? Aí você vai criar as imagens. Mas eu vou responder pelo celular. Então, deixa eu parar a gravação.